Bem-vindos ao podcast Direito em Tese, seu canal de aprofundamento em direito previdenciário. Eu sou a professora Fevirte, sou anfitriã, estou aqui para te guiar nessa difícil missão de efetivar direito previdenciário em juízo. Estamos fazendo uma série de 4 julgados essenciais para uma atuação de excelência em processo previdenciário. Primeiro episódio, debatemos aqui a DI 696 e hoje o tema que vamos trabalhar é o tema repetitivo 995 do Superior Tribunal de Justiça, mais conhecido por vocês como tema da reafirmação da DER. Pois bem, esse julgado traz uma lição extremamente valiosa sobre 3 institutos muito importantes em direito previdenciário. Primeiro instituto, possibilidade de concessão de benefício diverso daquele requerido na petição inicial, que é a desvinculação, então, do direito previdenciário do princípio da adstrição. Segundo, possibilidade de exame de fatos supervenientes no curso da ação previdenciária, vencendo aquele paradigma de que a ação se estabilizava após a citação. E terceiro, e bem importante, igualmente importante, né? A reafirmação da DER, que, na verdade, foi tratada no Superior Tribunal de Justiça a partir da teoria do acertamento judicial. Então, são institutos extremamente caros ao processo civil previdenciário que você precisa conhecer. Se você entra hoje ali na página do Superior Tribunal de Justiça para ler a tese fixada no tema 995, você não vê a grandiosidade do debate. Por isso é que a gente está aqui para examinar o voto e os fundamentos jurídicos que norteiam toda essa questão. Porque ali, no site, está dizendo apenas o seguinte: é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Bom, não diz muito a novidade, a reafirmação da DER, ela era aceita até mesmo na via administrativa. Então, o que traz de novo? Bom, o voto traz diversas teses de processo civil previdenciário e vou dizer que, para mim, esse é um dos melhores votos de processo civil previdenciário que eu já tive a oportunidade de ler, e é sobre isso que falaremos hoje. Pois bem, falei que ali nós temos 3 teses, né? 3 teses essenciais para que você caminhe aí no processo judicial previdenciário com segurança. E a primeira dela é a ideia de poder romper com o princípio da adstrição. O que é o princípio da adstrição que a gente estuda lá no início da faculdade? É aquele que diz que o juiz está adstrito àquilo que é formulado pelo autor. Então, é o pedido do autor que dá o alcance da jurisdição. Tanto é assim que nós sabemos que, quando o julgador entrega mais do que foi pedido, ele incorre em julgamento extra petita, nulo. Ou quando ele dá menos do que foi pedido, por não observar a extensão de tudo que foi pedido, a gente diz que tem um julgamento citra petita e também é nulo, certo? Então, a obrigação do julgador é analisar, via de regra, a lide na medida exata em que é posta pelo autor, não podendo condenar o réu a mais que isso, né?
E a primeira consideração feita pelo relator desse processo, que era Benício Mauro Campbell Marx, é também sobre a perspectiva do direito fundamental. E não há como você estudar direito previdenciário, atuar com ações de direito previdenciário, sem entender esta questão de que o objeto da ação previdenciária é sempre um direito fundamental, pois o direito à previdência está assegurado como direito fundamental na nossa Carta Constitucional, pois ele se relaciona diretamente com a autonomia e sobrevivência digna de um indivíduo em sociedade, certo? E se estamos discutindo direito fundamental em juízo, o processo ganha um contorno diferente daquele que nós nos acostumamos quando falamos, por exemplo, de direitos patrimoniais, do direito civil. Por quê? Porque direito fundamental exige uma jurisdição diferenciada. Por isso que estudar processo civil previdenciário vai exigir de você conhecer de processo civil e conhecer da jurisdição constitucional, isto é, entender da jurisdição e das premissas da jurisdição que atua em favor da proteção e da efetivação de direitos fundamentais, porque isso dá um contorno diferente às questões. Quando a gente viu no episódio passado a impossibilidade de correr prescrição e decadência quando o assunto é acesso a benefício, isso se afasta da regra geral. A regra geral é que tudo que a Fazenda Pública deve ou tem de entregar prescreve em 5 anos. Mas se é um direito fundamental, essa regra já não se aplica. Aqui é a mesma coisa. O juiz, ele realmente só pode entregar aquilo que foi pedido pelo autor. Contudo, quando o assunto é direito fundamental, não é aceitável que o judiciário verifique que o indivíduo teve, então, uma violação de direito, afinal de contas, ele fazia jus a um direito fundamental que lhe foi sonegado na via administrativa, e aí, ali na ação judicial, o julgador enxergue isso, mas não entregue, porque o advogado não soube fazer o pedido da maneira adequada. Isto não pode ser. Por quê? Porque seria perpetuar a violação de um direito fundamental. Já falamos no primeiro episódio que a inércia de um indivíduo não pode prejudicar o acesso. Então, aqui essa inabilidade na hora de pedir também não poderia. E é por isso que a primeira premissa fixada, então, pelo ministro Mauro Campbell nesse julgado é exatamente a possibilidade de conduzir o processo civil previdenciário de forma a adequar os institutos do processo civil à relação jurídica de proteção de direito fundamental, permitindo, então, que o pedido inicial contido ali na demanda previdenciária possa ser compreendido e interpretado pelo julgador com uma certa flexibilidade, utilizando-se da técnica chamada técnica do acertamento judicial. Então, o julgador acerta aquilo da forma como deveria ter sido requerida, digamos assim. Entende? Por quê? Porque não faria sentido deixar o indivíduo desprotegido, lhe entregar menos do que deve, né? Porque ele não soube pedir. Lembra que direito fundamental é irrenunciável. Então, ainda que o indivíduo não tenha pedido na extensão do que lhe é devido, isto não inibe que o judiciário entregue o direito na exata medida que é devida ao indivíduo, certo? Então, a primeira premissa é essa.
o pedido contido na inicial de uma ação previdenciária, a despeito da regra do Código de Processo Civil, pode sim ser fungido, né? Tem uma certa fungibilidade ali. Claro, gente, que se guardar alguma correlação. Então, por exemplo, não tem como você estar ali pedindo uma aposentadoria por idade e o julgador lhe entregar uma aposentadoria por invalidez, porque afinal você nem falou em incapacidade, certo? Não tinha nem a ideia de se pensar numa perícia, de se mudar, né, a condução probatória do processo. Aí não haveria como. Tem de ser uma fungibilidade, né, que seja aferível pelo julgador ali, com aquele conjunto probatório que você conseguiu produzir. Então, se você está dizendo que o indivíduo faz jus ao benefício assistencial, lá na frente pode ali mudar para um rural? Não, né, gente? Porque o rural precisaria do quê? De documentos que liguem o indivíduo à terra, que não vão estar provavelmente nos autos, de testemunhos de pessoas que trabalharam com o indivíduo no campo, que também não estará nos autos. Então, não tem uma correlação. Agora, o contrário, por exemplo, você ajuiza uma ação buscando um benefício rural e verifica-se, né, pelas suas provas e pelos seus testemunhos, que o indivíduo não faz jus. Porque, por exemplo, ele parou de trabalhar no campo há mais de 20 anos. Não faz jus. Nem tem contribuição urbana também. Mas o julgador vê ali que o indivíduo não tem renda, está passando dificuldade, já conversou com ele na entrevista, né, ali da audiência, e ele decide o deferimento de um benefício assistencial. Aí seria possível? Seria, porque está dentro daquele conjunto fático ali trazido. Então, se dentro do cenário fático que você apresenta e que é produzido nos autos, o julgador verificar que, em verdade, o indivíduo faz jus à proteção diversa daquela que foi requerida, ele não só nega isso ao indivíduo, ele faz a entrega na medida do que o indivíduo realmente faz jus, ainda que isso não tenha sido formulado de maneira adequada na petição inicial. Certo? Pois bem. Segunda tese, eu falei para vocês, é a possibilidade de análise de tudo aquilo que ocorre depois do ajuizamento da ação. E a gente deve analisar essas coisas? Claro que deve. Na verdade, essa era uma orientação que sempre deveria ter sido seguida, né, pela lei processual civil. Porque não faz sentido, já que o processo é dinâmico, eu estou ali examinando um direito e aconteceram fatos supervenientes ao ajuizamento da ação que afetam esse direito, não faz sentido o julgador fechar os olhos a isso, né? Falar, juiz outra ação para discutir o que aconteceu depois. Mas havia uma resistência judicial que dizia que após a citação o processo estabilizado estava e que não poderiam vir mais novidades ali no feito. Isso foi superado, nem foi no julgamento do tema 995. Isso foi superado pelo nosso legislador processual civil. O Código de Processo Civil, ele inova, trazendo os artigos 493 e 933, que permitem a análise de fato superveniente ao ajuizamento da ação, que influenciem no resultado de julgamento. Então, você tem uma ação por incapacidade tramitando e o indivíduo tem uma piora no quadro. Junta a nova documentação. Você tem um indivíduo que, quando ajuizou, só tinha 30 anos de contribuição, mas agora está em sede de apelação e ele já tem 35. Então, leve isso à consideração e peça que isso seja sopesado na hora do resultado de julgamento, se isso influenciar num benefício diverso daquele que inicialmente você estava pedindo. O indivíduo simplesmente implementou a idade, eu quero mudar a modalidade. Também assim o faça, entende? Assim o faça. Seja lá o que aconteça, basta peticionar
e informar o fato superveniente. Só tomem cuidado com isso, que nós estamos falando aqui é de fato superveniente. E quer dizer o quê? Que realmente aconteceu depois do ajuizamento. Não é aqui permitir-se que, por exemplo, você tenha se descuidado no ajuizamento da petição inicial, não tenha alegado tudo o que deveria ter alegado na inicial, ou não tenha anexado aos autos toda a documentação que já deveria ter sido apresentada na inicial, e que então você poderia fazer isso a qualquer tempo. Não é essa a tese, tá? Não é para reparar erros, é apenas para incorporar ali a dinâmica social, o mundo dos fatos, a decisão judicial que ainda não está concluída, certo? Então, até a segunda instância, não valendo esta regra para instâncias superiores, até o julgamento final ali da segunda instância, né, dos embargos de declaração, ainda é possível questionar-se por meio de petição aplicar o reconhecimento de fato superveniente para ter um diferente resultado de julgamento, já que a situação aqui fora, né, faz com que a conclusão do julgado seja diversa, tá? E aí são os fatos, que fatos, Fernanda? Os fatos que influírem. O Código de Processo Civil não enumerou que fatos seriam esses, apenas deixou claro que tudo aquilo que ocorre, então, né, no curso do processo, que vai influir no resultado de julgamento, no resultado ali do direito que você está pleiteando, isso, então, deve ser observado pelo julgador, valendo-se aqui, gente, da premissa do processo ser realmente julgado no estado em que ele se encontra, em que realmente a lide se encontra. E se a lide foi alterada por um fato que aconteceu aqui fora dos autos, isso precisa ser noticiado nos autos. E o que o artigo 493 preconiza é isso, que se depois da propositura da ação algum fato, ou constitutivo, modificativo, ou mesmo extintivo do direito, influir no julgamento do mérito, o juiz tem de tomar isso em consideração, seja de ofício, seja requerimento das partes, né, que pode ser formulado ali por petição simples, no momento de proferir a decisão dele. E por último, então, partindo-se da premissa que eu posso entregar benefício diferente do que foi pleiteado na petição inicial e que eu posso também levar em consideração fatos supervenientes que também podem vir a mudar o objeto da ação previdenciária, levando à entrega de benefício diverso, partindo de todas essas premissas, faltava então responder a seguinte pergunta: se verificado, então, que o indivíduo, no momento do requerimento administrativo, não preenchia os requisitos para aposentar-se, não preenchia. Por exemplo, o indivíduo acreditava que preenchia todos os requisitos para uma aposentadoria rural. Foi lá e ajuizou a ação. E aí, na primeira instância, ele perdeu, porque o juiz disse que ele estava afastado do campo há muito tempo, né? Então, ele não preenchia aquele requisito de estar ali no campo na época da idade ou do requerimento. Pois bem. E, mesmo assim, o advogado vai lá, entra com uma apelação, e o processo demora a ser julgado, e o indivíduo implementa agora a idade para a concessão da aposentadoria híbrida. E aí verifica-se que ele faz jus à aposentadoria híbrida, porque ele tinha ali tempo rural suficiente para dar a carência de 15 anos
E tinha, inclusive, ali 4 meses de contribuição urbana de um emprego que ele teve quando se afastou do campo. Somado tudo isso, a gente chega na carência da híbrida, o indivíduo preencheu a idade para a híbrida. Posso, então, fazer este movimento? Pode, porque o pedido inicial está ali, né, pelo menos próximo do que vai ser entregue no fim das contas. A idade é um fato superveniente que chega depois, não dava para pedir a híbrida antes, porque o indivíduo tinha idade para rural, mas não tinha idade para híbrida. E você cria na sua tese de que não precisava estar no campo quando implementa idade, convenceu-se de que realmente não ia ter jeito de ganhar daquela forma, então você noticia a idade, faz ali o requerimento de que, levado isso em consideração, seja entregue a híbrida a partir da possibilidade de fungibilidade do pedido contido na inicial, e agora incumbe ao julgador fixar o termo inicial do benefício. Ora, nós sabemos que termo inicial do benefício, gente, é disciplinado na própria lei. E a lei ali, via de regra, o artigo 49, né, ele já diz que a data inicial dos benefícios previdenciários, em regra, vai ser sempre o requerimento administrativo. Mas, ora, como eu vou conceder este benefício agora da híbrida, da data do requerimento administrativo, se na data do requerimento administrativo o indivíduo não preenchia os requisitos? Que ele não tinha, por exemplo, a idade da híbrida. Então, não tem como entregar da data do requerimento administrativo. Então, o STJ cria a tese de que o termo inicial do benefício, nessas hipóteses, vai ser a data em que o indivíduo preenche os requisitos, pois tudo se dá no curso da ação, o INSS, então, estava ali presente a todo momento, já tinha, né, tomado ciência do quadro. Eu pode dizer que não, porque está tudo ali, né, no processo sendo noticiado, então não haveria por que obrigar o indivíduo a voltar na via administrativa para fazer um novo requerimento. Aquilo é decidido no curso do processo mesmo, e o termo inicial passa a ser data de implemento dos requisitos, e obviamente não vai ser o requerimento, porque na data do requerimento o indivíduo preencheu os requisitos, não preenchia. Pois bem, esse julgado, a reafirmação da DER, né, que realmente acaba sendo ali conhecido só por reafirmação da DER, ele acaba sendo um julgado de extrema relevância. Depois de fixada, então, as 3 premissas, que o pedido inicial pode ser fungido, que todos os fatos supervenientes podem ser examinados e levados a juízo desde que interfiram no resultado do julgamento, seja em primeira ou segunda instância, e fixada a orientação de que o termo inicial do benefício deve ser a data em que o indivíduo preenche os requisitos quando se verificar que ali no requerimento, de fato, ele não preenchia. Faltava, então, falar-se sobre os consectários legais. Como que fica a ideia de juros e a ideia de honorários num processo assim? Porque o que se verifica na reafirmação da DER é o quê, gente? Que o indivíduo não fazia jus ao benefício previdenciário na data do requerimento. Então, e aqui, nessa reafirmação da DER, ele também não fazia jus na data do ajuizamento. Então, a princípio, aquele ajuizamento, digamos assim, era um ajuizamento inútil, um ajuizamento equivocado, porque não existia um direito a ser tutelado de verdade naquela questão. Então, a conclusão a que chega o ministro Mauro Campbell ali é qual? Não faz sentido aqui eu dizer, então, que o INSS tem que pagar honorários de sucumbência. Porque, via de regra, não foi o INSS que deu causa a esse processo. Ele examinou corretamente o processo administrativo, o indivíduo não preenchia os requisitos, então é o autor quem ajuizou uma ação inútil.
Pelo menos num primeiro momento, ela seria inútil. Por quê? Porque no requerimento o indivíduo não preenchia os requisitos, nem na data do ajuizamento. Então, ele está ali para debater o vazio, né? Digamos assim. Seria inútil. Então, o INSS não vai poder ser punido em pagar honorários, porque, na verdade, aquela ação nem era para ter se iniciado, né? Se tivesse sido feito um estudo correto sobre a viabilidade do direito. Acabou que o indivíduo sai com o benefício em mãos, né, quando o processo é finalizado, não porque o ajuizamento era devido, mas porque, como o processo acabou se estendendo judicialmente e o indivíduo, a vida previdenciária do indivíduo, né, seguiu, isto é, ele continuou trabalhando, fazendo as coisas, né, ou teve um agravamento de saúde, ou seja lá o que for, como a vida dele seguiu nesse transcurso e acabou que esse segmento de vida acabou configurando o direito a um benefício, a gente vai fazer o aproveitamento e vai entregar o benefício ao indivíduo. Mas eu não posso punir ali, né, o INSS como se ele estivesse errado, porque, em regra, ele não estava, né, ele não estava. Então, se uma vez comunicado o fato superveniente e a autarquia não se opor a isso, né, concordar que então pronto, o direito nasceu e precisa ser reconhecido, não haverá razão para fixar honorários de sucumbência em favor do advogado da parte autora, tá? Por tudo isso que a gente acabou de dizer. E juros também não faria sentido aqui, porque o juro, né, tem a ver com a mora, com a resistência. E até então o INSS não resistia, porque ele fez tudo certo quando indeferiu, quando contestou, às vezes até ele ainda estava com a razão, né? O fato veio depois, e se a partir do fato ele não se opor, então também não tem por que ele arcar com uma possível mora, a não ser que, claro, extrapolado aquele prazo ali de 45 dias para implemento do benefício. Certo? Então, a principal lição que fica do julgado, gente, é reconhecimento, mais uma vez, da importância de termos como objeto de ação um direito fundamental e a necessidade de haver uma certa flexibilização dos institutos processuais civis para melhor adequar a jurisdição para a efetivação de direitos fundamentais em juízo. Certo? Ficamos por aqui. Me contem depois como que anda o debate da reafirmação da DER por aí nos seus tribunais. Me contem o sucesso que vocês tiveram com as argumentações trazidas por aqui. E a gente se encontra no nosso próximo episódio discutindo mais um julgado imprescindível para atuarem com excelência em direito previdenciário e juízo. Até lá, senhores!